Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Diná. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E a aula de hoje vamos falar de hormônios vegetais, tá? Aqui nós temos a imagem de um girassol que ele vai representar de forma brilhante essa questão dos hormônios vegetais, ou fito-hormônios, por exemplo, tá? Os girassóis eles respondem rapidamente aos estímulos luminosos, por isso que aí acaba acompanhando o Sol, tá? Está virado para o leste, oeste, para cima, vamos dizer assim. Então, esse acompanhamento é por causa dos estímulos que ele responde a essa questão luminosa, tá? Os hormônios são produzidos em várias partes do corpo da planta, diferente no nosso caso, que tem os órgãos, as glândulas são responsáveis por produzir os hormônios, tá? Uma planta precisa de diversos fatores internos e externos para crescer e se desenvolver. Isto inclui diferenciar-se e adquirir formas, originando uma variedade de células, tecidos e órgãos, tá? E para isso, ela precisa dos hormônios que nós vamos trabalhar aqui. E o primeiro são as auxinas, tá? São substâncias relacionadas à regulação do crescimento, tá? A principal função é essa questão de regular o crescimento da planta. Das auxinas, a mais conhecida é a AIA, ou seja, o ácido indolilacético, tá? Um nome complicado, mas o AIA significa isso, tá? Tem como função promover o alongamento das células do caule, tá? Ou seja, o caule vai se estender. Já no sistema radicular, ou seja, nas raízes, as auxinas promovem a formação das raízes secundárias, ou seja, aquelas raízes que vão estar ali nas laterais, pelos movimentos vegetais, tá? Quando estão presentes no caule, atuam como inibidor das gemas laterais. Isto quando o ápice é cortado, ou seja, cortou o ápice, na verdade, e aí ela vai atuar em outros locais, tá? Por falar em auxina, no final do século XIX, Charles Darwin e seu filho, o Francis Darwin, concluíram que o ápice do coleóptero era sensível à luz. E nesse caso, eles foram fazendo experimentos, tá? Foram pegando essa auxina e foram fazendo testes nos coleópteros, tá? A gema apical é a fonte de auxina, a parte terminal da planta. Ela é rica em auxina. Logo, quando eu corto essa parte, cortei os galhos lá terminais, por exemplo, vai acontecer algo fenomenal, que seria o crescimento das gemas laterais, ou seja, vai começar a surgir galhos laterais, tá? Então, cortei, começa a surgir os galhos laterais, tá? Então, isso é muito importante a gente observar, tá? Já no ácido abscísico, que é outro hormônio, é outro fito-hormônio, por exemplo, a queda das folhas de uma planta descida pode ocorrer em resposta a sinais do meio ambiente, tá? Tais como curtos ou baixa temperatura no outono, ou devido à condição adversas ao desenvolvimento vegetal. O que acontece aqui é que a gente deve perceber por essa imagem, aqui que está abaixo da minha câmera, uma queda das folhas, tá? Mas o que se pensava é que esse hormônio, o ácido abscísico, era ele que era o fundamental para que as folhas caíssem. Ele está ligado, ele é responsável, mas não necessariamente único, tá? Como acabei de explicar
são sinais do meio ambiente que vai favorecer a queda dessas folhas, tá? Então, nesse caso, ele estava relacionado à queda das folhas, mas não necessariamente que seja ele. Ele promove a dormência das gemas apicais durante o inverno e promove o crescimento de proteínas e reserva na semente. A semente, ela fica, vamos dizer assim, ficar dormente. E para quebrar essa dormência, para que ela venha formar um brotinho, formar uma plântula, então, nesse caso, precisa se quebrar essa dormência. Algumas sementes quebram essa dormência com muita facilidade. Colocou na água, aí, por exemplo, feijão, colocou na água, deixar um dia, 24 horas, e coloquei ele no algodão, ele já vai começar a formar aí já um pé de feijão. Mas outras sementes não quebram essa dormência com facilidade, tá? Em alta concentração, impede a germinação de sementes prematuras. O ácido abscísico também ele está, vamos dizer assim, relacionado ao fechamento dos estômagos, como já foi falado lá na aula de fisiologia vegetal. Vocês podem depois acessar no final dessa aula aqui, vocês podem acessar e acompanhar para vocês entenderem melhor, que na verdade essa aula complementa a aula de fisiologia vegetal, é a mesma coisa, tá, gente? E outro hormônio são as giberelinas. A giberelina foi isolada em 1934. Elas estão presentes possivelmente em todas as plantas, por todas as suas partes e em diferentes concentrações, sendo que as mais altas concentrações estão em sementes ainda imaturas, aquela semente que não tem a maturidade suficiente para germinar, quebrar sua dormência. Mais de 78 gibberelinas já foram isoladas e identificadas quimicamente, tá? Então já sabe a química dela o que serve, tá? O grupo mais bem estudado é o GA3, conhecido por ácido giberelérico, que é também produzido pelo fungo Gibberella fujikuroi. Por o nome você já diz, é uma descoberta japonesa, sim. É um parasita de plantas jovens, tá? Esse fungo, ele acaba parasitando essas plantas jovens aí, impedindo que elas desenvolvam ou causando outras deformações. A gibberellina atua no crescimento do caule, atua no crescimento das folhas e de alguns frutos por meio do estímulo à divisão celular e alongamento das células, tá? Os japoneses notaram que em arrozeiros estavam ficando longos, por exemplo, crescendo demais, quando cresce demais sem uma estruturação, acaba ficando um caule muito longo, fino, pálido, fraco, e isso leva, vamos dizer assim, a cair com muita facilidade o arroz. Se leva a cair com muita facilidade o arroz, é claro que ele não vai chegar ao seu ponto de formação, de produção, tá? Então, isso é uma das atuações desse hormônio, tá? Outro detalhe importante também é que a gibberellina atua na interrupção da dormência. Quando aplico ela na semente, essa semente acaba quebrando essa dormência e, com isso, ela vai germinar, vai ter uma facilidade, tá? As sementes que exigem exposição ao frio ou à luz para germinar, tem algumas sementes que precisam ficar expostas alguns dias na luz, frio, para que essa dormência acabe se quebrando. Se tratado com gibberellina, vai quebrar essa dormência com muita facilidade, tá? Então, essa é uma das funções das gibberellinas, tá? O outro hormônio é o etileno. O etileno é um hidrocarboneto insaturado. A questão das ligações aí, quando é ligação simples, dupla ou tripla, tá? Ou seja, tem ligações simples, tá? É um hidrocarboneto que só possui hidrogênio e carbono, ou carbono e hidrogênio, tá? Na sua cadeia.
E o etileno, ele regula o crescimento que atua como hormônio, tá? Sua produção em uma planta normal ocorre praticamente em todas as células e se torna mais abundante nas flores após a polinização, tá? Foi polinizado, ele vai ter uma atuação melhor também. E vai atuar também nos frutos, em amadurecimento. No caso, eu vou explicar e dar exemplo para vocês aqui da banana. Temos como um exemplo uma banana madura, tá? Eu compro uma dúzia de banana madura. Eu compro outra dúzia de banana verde. Aí eu pego e coloco as duas juntas. E aí, às vezes, eu pego e até enrolo. Não, eu vou deixar aqui enrolado para eu proteger essa banana. O que vai acontecer é que as bananas maduras, elas vão liberar esse gás etileno e vai acelerar o processo de amadurecimento das outras bananas que ainda não estão maduras. Se você pegar a fruta e colocar juntamente, principalmente, nesse caso aí, você vai estar fazendo um aceleramento. Não faça isso, tá? Então, essa aula você já vai aprender, opa, essas bananas são maduras, vou deixar separadas, essas são verdes, vou deixar separadas das maduras. Não vou... Quando eu pego banana verde também, eu enrolo, eu vou favorecer também esse amadurecimento. Esse gás etileno, ele acelera esse processo, tá? Então, no passado, as cidades eram iluminadas com lâmpadas à base da queima de carvão, tá? As lâmpadas da cidade, por exemplo, como não tinha rede de energia, então era esse processo energético que era feito para iluminar, vamos dizer assim, a cidade, as ruas. Quando esse gás vazou ali e acabou atingindo as árvores que estavam nas proximidades, muito próximo ali das lâmpadas, o que observou é que as folhas caíam, perdiam, por exemplo, essas iam tendo a queda dessas folhas, por exemplo. Então, isso foi observando quais os motivos. Bom, sabemos hoje que está relacionado ao crescimento dos tecidos vegetais, a maturação, como já falei, da questão das bananas, a precisão dos frutos, a precisão, no caso, seria a queda, e também a queda das folhas, e a senescência. O que seria a senescência? Seria mais ou menos um envelhecimento também. Então, esse gás etileno, além de ele atuar como um processo de queda das folhas e dos frutos, o envelhecimento também, tá? No caso, como se fosse mais ou menos, estou envelhecendo, estou ficando com cabelo branco. Seria mais ou menos um dos exemplos, tá? As citocininas, outro fitohormônio vegetal, são produzidas nas raízes e transportadas através do xilema, claro. O xilema é quem é um vaso que faz toda a distribuição aí, ele e o floema, tá? Para todas as partes das árvores. Quando o fragmento de uma planta, um pedaço de um parênquima, tá? Que é um tecido, é colocado em meio de cultura, contendo todos os nutrientes essenciais à sua sobrevivência, as células podem crescer, mas não se dividem, tá? Mas se adicionarmos também auxinas, olha, eu estou adicionando auxinas juntamente com as citocininas, as células passam a se dividir e pode diferenciar em, vamos dizer assim, em células e órgãos, então, em tecidos e órgãos, tá? Então, olha só, quando eu aplico as citocininas, ela pode até acontecer todo esse processo de divisão, de formação, mas não necessariamente. Eu preciso de outros hormônios também atuando juntamente. No caso ali, a auxina ela vai atuar de forma conjunta, numa cooperação, tá? Assim como nós, não adianta você ter só um hormônio, você precisa de ter todos os hormônios, tá? As plantas também precisam também desse processo aí também, tá? Foi feita uma pesquisa onde adicionava água de coco em culturas de embriões de plantas, pegava água de coco e jogava. Então, foi percebendo que ali esses embriõezinhos de plantas tinham um desenvolvimento melhor. Então, opa, o que é que tem aqui nessa água de coco? Quando vai estudar toda essa questão química das citocininas, por exemplo, percebe-se que ela tem um papel fundamental nesse desenvolvimento, tá?
Os movimentos vegetais. Olha, o que acontece, a planta ela tem alguns movimentos, movimentos positivos, movimento negativo, e ela responde aos estímulos. Tem algumas plantas que a gente, quando toca nela, ela acaba se fechando, por exemplo, como se fosse alguém respondendo a um estímulo, foi atacado, por exemplo, está se defendendo. A planta também tem essas defesas, de se abrir, se fechar, por exemplo. As carnívoras, por exemplo, quando o inseto cai nela, ela acaba fechando o inseto, as enzimas são lançadas ali sobre o inseto e digeridas, tá? Então, são os movimentos. Nós vamos ter aí o fototropismo, e aí a gente acaba entendendo todo esse processo de movimento. Então, o que seria isso? É a resposta da planta à luz. A palavra foto é luz, tá? Então, ela tem uma resposta à luz, indo em direção à luz. Ela corre sob a influência do fitohormônio auxina, claro que é o hormônio de crescimento. Uma amiga minha na faculdade fez os experimentos com essa auxina. Ela tem sintética, a gente encontra, vamos dizer assim, no mercado biológico, claro, para comprar e aplicar aí, tá? Causando alongamento do caule, é o que faz, tá? Quando a planta é exposta à luz de um único lado, a auxina migra do lado iluminado para o outro lado. Ou seja, a luz está batendo desse lado. Quando a luz está batendo desse lado, o que acontece é o seguinte: o hormônio migra para o outro lado. Então, esse lado aqui vai se estender e aí vai, a luz bate desse lado, o hormônio vai crescer desse outro lado. Então, esse lado aqui cresce, esse lado estende. Então, ela acaba fazendo isso. Por isso que vamos dizer assim, o girassol, ele acaba acompanhando, porque a luz, quando bate de um lado, cresce do outro e aí ele vira pro lado do sol. Quando o sol passa para esse outro lado, vai acontecer isso aí, tá? Então, nesse caso, vai fazer com que a planta se curva em direção à luz e esse movimento é denominado de fototropismo positivo, tá? Então, é o que nós podemos observar aqui, que a luz pode ser uma luz artificial, pode. A luz, ela acabou acometendo esse lado, só que o hormônio vai ser localizado desse outro lado. Então, ela vai fazer crescer desse lado aqui, curvar para o lado da luz, tá? Esse é o chamado fototropismo positivo. Já na raiz, vai acontecer um processo chamado fototropismo negativo. A raiz vai crescer em direção ao contrário à luz, tá? Então, isso aí fica bem claro para vocês, tá? Gravitropismo, tá? O gravitropismo é a resposta da planta à gravidade. O nome já vai dizer ali, gravi, vem de gravidade, tá? Então, é essa resposta da planta à gravidade. Nós temos o gravitropismo negativo. Nesse caso aqui vai acontecer o seguinte: as células que recebem a auxina impulsionam o crescimento do caule contra a gravidade, tá? E no gravitropismo positivo, a auxina inibe a expansão celular e ela cresce para baixo, tá? Esse caso vai acontecer com as raízes, tá? Então, o gravitropismo é um tipo de tropismo que ocorre quando uma planta é colocada horizontalmente, como está representado aqui, está na horizontal. A zona do caule da raiz voltadas para baixo recebe maior quantidade de auxina do que a zona superior, tá? Porque a luz do sol atinge esse lado, então, nesse outro lado, a auxina vai atuar de forma melhor. A elevada concentração de auxina favorece o crescimento do caule e inibe o crescimento da raiz, ou seja, eu vou ter um geotropismo, gravitropismo negativo aqui, e eu vou ter um geotropismo ou gravitropismo
aqui. A palavra geo significa terra, tá? Então, é negativo porque ela está se afastando da terra. Então, por isso que é geotropismo, tá? Geo, terra. Então, ela está se afastando, então é negativo. A raiz vai ter um crescimento positivo, geotropismo positivo, porque ela está indo mais em direção à terra, digamos assim, tá? Então, isso seria mais ou menos essa explicação aqui para vocês, tá? E aqui a gente fala do tigmotropismo. Tigmotropismo, na verdade, é uma resposta ao toque, ao contato. Essa planta ela precisa de ter de entrar em contato, de se tocar, de abraçar, tá? Como pode perceber aqui por essa imagem, tá? As gavinhas, o que são gavinhas, professor? Nós podemos observar aqui que aqui é uma gavinha, mas o que é uma gavinha? Olha, gavinha, caros alunos, são folhas modificadas, ou são galhos que são modificados. Então, se modificaram nessas gavinhas aí para ter esse estímulo de segurar, de sustentar, de abraçar, tá? Então, as células em contato, nós temos aqui, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que as células que estão aqui da gavinha, tá? Estou falando da gavinha, estou falando da água. A gavinha aqui, as células que estão em contato do lado de dentro aqui, vai acontecer o seguinte, elas vão se encurtar e as células que estão aqui por fora, vão se alongar. Então, as que estão aqui por dentro se encurtam e a que está aqui por fora se alonga. Então, ela vai fazer o quê? Fechar, tá bom? Então, esse é a explicação do tigmotropismo. Então, vamos à leitura aqui do texto, que diz: é um tipo de tropismo comum em que a planta, ao entrar em contato com um objeto sólido, tá? No caso, precisa ser sólido para ele ter essa firmeza, segurança. Cria-se ao redor dele, como vocês estão vendo na imagem. A resposta pode ser rápida. Uma gavinha pode enrolar em torno de um suporte por uma ou mais vezes, e assim as células que entram em contato encurtam ligeiramente, aquelas do outro lado se alongam, como já acabei de explicar. A gente pode ter como exemplo a questão da uva, por exemplo, o maracujá e outras, tá? Então, são exemplos de tigmotropismo, tá? E, para finalizar, a questão do fototropismo e fitocromos, tá? Então, a gente já sabe que foto é nada mais nada menos do que a questão de luz, ou seja, período, tá? Período de luz, tá? Então, é a variação de período de duração de dia e noite. Quantas horas tem o dia, quantas horas tem a noite? A gente vai perceber que por a questão aí das estações do ano, tá? A gente vai ter dias curtos, dias longos. Isso vai favorecer a questão da floração, a gente vai favorecer a questão de produção de frutos e etc, tá? Pois a proporção de escuridão influencia na floração de determinadas espécies. Algumas vai depender de dias bem curtos e outras plantas vão depender de dias longos, tá? Isso se dá em um período de 24 horas, tá? As plantas são classificadas em plantas de dias curtos, aquelas plantas que não dependem de muita luz, é prejudicial para elas. É chamado de dias curtos porque quanto menos luz para ela, melhor, tá? Nós temos como exemplo o crisântemo, o café, o morangueiro, tá? Então, são exemplos de planta que precisam de pouca luz, precisam de mais dias escuros, vamos dizer assim, de noites. Tá? Nós vamos ter plantas de dias longos, ou seja, precisa de muita luz para ter essa produção, alongamento, floração, frutificação, algumas batatas, aveia, o trigo, alface, tá? E plantas neutras, a palavra neutro ficou aqui 2 vezes repetida, ok, desculpa. No caso aí, tanto faz ter muito sol como não, questão do milho, tomate, tá? Quando eu falo tanto faz, não é que é exagerar, tá? São plantas que se tiver, dependendo aí do período que for plantado,
tiver para ela molhado, terra boa, fértil, não vai ser prejudicial se tiver pouca luz ou muita luz, tá? Os fitocromos, para fechar, são pigmentos fotorreceptores, são responsáveis por receber, são de grande importância no fotoperiodismo, tá? Na questão de dia e noite, e influencia a questão da floração, de ter flores, e na germinação de semente, tá? Então, galera, é isso. Fica com Deus. Até a próxima aula. Se você ficou até aqui, inscreva no canal. Um abraço. Tchau para vocês.